Eu salvo os irmãos pela paz do Senhor. Bom dia. Irmãos, é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Estar falando da parte de Deus. Mas o Senhor, antes de falar com a igreja, Ele falou muito ao meu coração. E Deus, Ele tem uma maneira de falar comigo, assim, que eu peço sempre para Ele falar de uma maneira simples e que eu possa entender. E quando a irmã Celinha começou a ler, eu falei, Senhor, muito obrigada. E o culto foi encaminhando tudo para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu comecei a louvar a Deus, porque, irmãos, a palavra de Deus nos afirma, onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, que Ele se faz presente. E o que for ligado aqui na terra será ligado no céu. E eu creio que tudo já está sendo ligado aqui na terra e já foi ligado no céu também. E a palavra que o Senhor me deu foi o Salmos 23. Glória a Jesus. Ainda bem que nós não conversamos, né, irmã Celinha? Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Ele é maravilhoso. Salmo 23, que aqui diz que é o Salmo de Davi, mas pode ser o Salmo do Guilherme, pode ser o Salmo da Maria, pode ser o Salmo do Marcos, pode ser o Salmo da Leda, pode ser o Salmo da Igreja Metodista nessa manhã. Irmãos, que nós possamos estar com o nosso coração e a nossa mente aberta para tudo que o Senhor tem para falar para mim e para você nessa manhã, porque Ele marcou esse encontro. Talvez alguém tenha te convidado, mas quem te trouxe aqui nesta manhã foi o Espírito Santo de Deus. Porque quantas vezes recebemos convite e não conseguimos chegar. Glória a Deus. Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Jesus. Irmãos, e essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? Não só no meio evangélico, mas quantas vezes a gente chega até em casa de pessoas que não são cristãs e você olha, está lá esse salmo aberto. Só que nessa manhã, o que o Senhor trouxe para nós, que não basta simplesmente estar com o salmo aberto ou conhecer esse salmo de trás para frente, mas nós precisamos viver o que esse salmo fala para cada um de nós. E eu falei, Senhor, mas uma palavra assim que a gente conhece. E o Senhor falou muito ao meu coração, irmãos. Nós conhecemos a palavra, escutamos a palavra, mas muitas vezes não conseguimos viver o que a palavra nos fala. Irmãos, e a palavra fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso, irmãos, é para nós termos essa convicção. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas uma coisa eu tenho para te dizer. Você tem um bom pastor. Você tem um pastor que te guia. Você tem um pastor que cuida de você. Eu tenho um pastor que tem cuidado de mim. Mas muitas vezes eu esqueço que eu tenho esse bom pastor. Muitas vezes eu falo até assim, Ronaldo, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas na minha mente, eu começo a me preocupar, eu começo a me angustiar. E nessa manhã, o Senhor, Ele nos trouxe aqui para dizer assim, olha só, pode acalmar o seu coração, porque o bom pastor está ao seu lado. Ele está contigo, não se aflija, não se perturbe, porque Ele está com você. Se nessa manhã nós entramos aqui com alguma dúvida, porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos falhos, e às vezes a nossa fé dá uma bobeada, mas aí o Senhor, como bom pastor, Ele fala assim, pastor Cleito, fala para Simone lá, e falar que ainda existe um bom pastor. Irmãos, vocês estão conseguindo entender? Olha só, o Senhor falou muito claramente ao meu coração, enquanto eu preparava essa mensagem. Fala para a minha igreja que eu sou o bom pastor, que eu estou cuidando.
O Senhor falou ao meu coração, olha só, fala, mas deixa descer o teu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não estou dizendo ausência de luta, mas eu estou dizendo que no meio de tudo isso que você está passando, que eu estou passando, nós temos um bom pastor cuidando de nós. E Ele vai nos ajudar. E que nós possamos sair daqui nessa manhã declarando para o mundo visível e invisível que nós sabemos em quem nós temos crido e que muito em breve o nosso Redentor, Ele se levantará ao nosso favor. E aqui diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E aí eu comecei a entender, olha só, se Ele vai me guiar em águas tranquilas, é porque eu ainda não estou em águas tranquilas. Talvez o mar esteja remoto. Talvez o mar esteja agitado. Mas o Senhor, que é o nosso bom pastor, Ele vai nos guiar em águas tranquilas. E aí eu falava assim, Senhor, mas eu não estou entendendo. E o Senhor falava ao meu coração. Nós, às vezes, irmãos, estamos em meio a mar revolto. Irmãos, os irmãos me conhecem de olhar aqui. Eu conheço a Clarinha de olhar aqui. Eu conheço o irmão. Mas quem sabe do íntimo é o Senhor. Às vezes nós estamos sorrindo por fora e chorando por dentro. Mas com a certeza que o bom pastor, Ele vai nos guiar em águas tranquilas. E aí o Senhor, Ele me fez ir numa viagem que eu fiz em 2016. Eu fui numa cidade chamada Campo Alegre, capital das ovelhas. Quando eu fui para lá, eu não sabia direito para onde eu estava indo, porque eu fui convidada e eu fui. Porque os irmãos que sabem que eu gosto de viajar e sabem que eu tenho uma loucura assim, me chamou, conhece meu filho, não é meu amigo, mas vai ser meu amigo, eu fui. Irmãos, e o cuidado de Deus. A Ana falava assim, mãe, você é doida. Você não conhece a pessoa, meu Deus. Mas falei, Ana, eu tenho uma história com a pessoa. Por quê? O filho dela veio no Rio, ele tinha um problema com intolerância à lactose. A namorada dele era amiga da namorada do meu filho. E quando a menina me falou isso, falou, ó, ele não pode comer nada. Eu corri, fui procurar e liguei para o amigo, o que pode comer? E aí eu fiz algumas coisas que ele podia comer. Quando ele chegou em casa, ele contou para a mãe dele o que tinha acontecido aqui no Rio. E ela ficou encantada. Ela falou, preciso saber dessa pessoa que, sem conhecer do meu filho, cuidou tão bem dele. E aí a gente foi, ela me pediu solicitação na época, e a gente começou a fazer uma amizade. E eles me convidaram. E eu fui, irmãos, eu nem sabia direito. Chegando lá, primeiro, quando eu cheguei, o homem com um carrão grandão, falei, gente... Aí eu vi o Mateus veio, me abraçou e fomos, irmãos. Quando eu cheguei lá, era uma fazenda imensa. Eu falei assim, aí o Daniel falou assim, você sabia que era aqui? Eu falei, não, mas agora eu já estou aqui, meu filho, eu vou aproveitar da bênção. Chegamos lá, aquela fazenda, e ela me abraçou. Maninha, eu esperei tanto por esse encontro. Eu falei, era tudo que eu queria ouvir. Maninha, irmão, na fé, eu falei, glória a Deus. E ficamos. Irmãos, e quando eu cheguei lá, eu entendi o que Deus queria. Ela falou assim, aqui nós criamos ovelha. E o pastor, todo dia ele saía com aquelas ovelhas e tinha aquele pasto verde, mas verde, verde, lindo. E a ovelha, irmãos, e aí eu entendo por que o Senhor nos compara com a ovelha. Nós somos frágeis, nós somos sensíveis e nós precisamos de um pastor para nos guiar. Irmão, ovelha sozinha não consegue fazer nada. Ovelha se distrai fácil, fácil. Aleluia. O Senhor, Ele é tão cuidadoso que Ele não nos comparou com um leão, Ele não nos comparou com um tigre, Ele nos comparou com uma ovelha, de alguém que precisa de cuidado. De alguém que precisa ser totalmente dependente daquele que guia. E aí, eu queria ver como era aquilo. Eu acordei cedo e, por incrível que pareça, eu não sabia. Eu pensava que o pastor só fazia o barulho e guiava. Irmãos, ele grita, ovelha! E faz um barulhinho e a ovelha vai. E a ovelha vai, ele gritava, ovelha! E um barulhinho, a ovelha ia indo.
Irmãos, aquele monte de ovelha. De repente, uma ovelhinha que podia ser eu, sai do caminho, irmãos. Mesmo com a voz do pastor gritando, mesmo com o cajado do pastor guiando, ela às vezes saía do caminho. E sabe o que acontece? Quando ela vai, ela não vai sozinha. Aí a outra ovelhinha que estava do lado já sai também para ir para... A ovelha, ela se distrai à toa. Aí o pastor, com aquele trabalho, com aquele cuidado, coloca as ovelhinhas no caminho de novo. E aí elas seguiam. Iam seguindo. E ali o Senhor falava assim comigo: olha só, você depende de mim. Sozinho você não consegue. E se você sair também, você tira uma porção do caminho. Olha que responsabilidade que nós temos. Se nós fraquejarmos, se nós sairmos, muitas pessoas que estão nos admirando, que estão nos acompanhando, que acham uma bênção você hoje estar na presença de Deus, podem se desviar também. Então, como ovelha que somos, precisamos continuar debaixo das potentes mãos de Deus. Não importa, eu não vou dizer para você, deixa o seu problema lá fora. Não, coloque o seu problema nessa manhã, nesse altar. E confia no Senhor. Senhor, o Senhor é meu bom pastor. A tua palavra diz que tu me leva à água tranquila, eu creio. Que o mar pode estar revolto, mas eu estou em águas tranquilas porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ei, não é por amor do meu nome, é por amor do nome dEle. Ele refrigera a nossa alma por Ele, porque Ele é bom, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele é um bom pastor, porque Ele cuida de nós e Ele tem prazer em cuidar de nós. Por amor ao nome dEle, porque Ele é fiel à sua palavra. E se Ele diz que Ele refrigera a minha alma, Ele refrigera a tua alma, nessa manhã nós estamos recebendo o refrigério dEle. Por amor ao nome dEle. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, vocês já viram algumas pessoas que estão passando por um momento mesmo aqui, vou falar mesmo do vale da sombra da morte, e você chega para visitar e a pessoa te conforta? Sabe por quê? Sabe quem tem crido, irmãos? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não posso perder a esperança que o bom pastor está comigo, e que Ele está me guiando, que Ele está me consolando, que Ele está conduzindo a minha vida. Então, irmãos, não precisamos andar apavorados, porque o Senhor, esse bom pastor, do Salmo do Davi, do Salmo de Simone, do Salmo de Patrícia, do Salmo de Romildo, do Salmo do Ronaldo, esse bom pastor está aqui nessa manhã. O que você quer? O que eu quero? Conte para Ele, porque, irmãos, o Senhor sabe de tudo que nós estamos passando. Só que Ele quer que nós, vamos lá e bate na porta, pede, clame, busque. Esse bom pastor, ele está aqui nessa manhã de braços abertos, de ouvidos atentos às nossas petições. E Ele está nos dando refrigério nessa manhã. Ele está nos consolando, Ele está tratando de cada um de nós. Irmãos, e como é gostoso saber que nós somos cuidados por um bom pastor, que não falha, que não julga, que não critica. Ele olha para nós e cuida de nós. Sara as nossas feridas, as nossas dores, e refrigera a nossa alma. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Irmãos, eu estava ali enquanto o louvor estava cantando, e aí os músicos pararam o som. E só ficou a gente. Irmãos, eu já imaginei, porque eu viajo. Eu já imaginei o céu aberto, os anjos glorificando, e a igreja sendo cheia da glória de Deus. E eu querendo poupar minha voz, porque eu já sou rouca. Irmãos, eu não aguentei. Eu tive que dar um brado, eu tive que dar um glória. Por quê?
Eu já vi uma cena tão linda, da minha cabeça sendo cheia de óleo e o cálice transbordando. Eu vi a igreja recebendo óleo e todos transbordando da presença de Deus. Irmãos, o pessoal fala de paradinha lá fora, porque não vira paradinha aqui de dentro. Cheio da unção de Deus, cheio de Deus, o óleo descendo sobre a igreja, nos enchendo, nos renovando, fazendo com que nós viéssemos glorificar a Deus. Que coisa linda, irmãos. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Eu estava ali, eu falei assim, agora eu entendi. Agora eu entendi. Porque, irmãos, o que o pastor tem pregado aqui? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as potestades espirituais da maldade. E aí, quando os músicos pararam e eu senti aquela presença gostosa de Deus, eu falei, Senhor, dá vontade de sair pulando, correndo pentecostal. Eu falei, Senhor, eu preciso controlar as minhas emoções, porque senão eu saio correndo pelo meio da igreja, porque eu consegui entender o Senhor preparando uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos espirituais e nos enchendo de óleo a ponto de transbordar, a ponto de sentirmos o Senhor passeando, anjos para lá e para cá. Gente, é coisa linda de Deus. E sem precisar inventar coisa. Só te entregando na presença de Deus, os músicos tocando, ligado, ensaiadinho, bonitinho, parou e Deus fez a igreja encher da glória dele. Eu falei, Senhor, muito obrigada por estar numa igreja que não precisa estar inventando coisa, é só deixar o Espírito Santo agir. E aí eu falei, Senhor, muito obrigada. E o Senhor diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não tem esse hino que ele está tocando? Sua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor. Irmãos, só que quando nós entoarmos esse louvor, que nós possamos colocar dentro de nós assim, Senhor, eu creio que a tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Estou passando por prova, mas tua bondade está me seguindo. Tem alguém me perseguindo, mas a tua vontade e a tua bondade está me seguindo. Irmãos, porque às vezes a gente se preocupa com o que não precisamos nos preocupar. Sabe qual é a nossa preocupação? Se a bondade de Deus está sobre nós, se o óleo do Senhor está derramando sobre nós, porque o resto, tudo vai acontecer normalmente. Não se preocupe, entrega nas mãos do Senhor e confia, porque a bondade dele nos seguirá, irmãos, e nós habitaremos aqui, em nome de Jesus, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha buscar a sua igreja no coletivo ou no individual. Nós vamos estar aqui, fazendo aquilo que o Senhor, Ele quer que nós venhamos fazer na presença dEle. E para fazer um link com o Salmo 23, eu vou ler aqui em Mateus 6, versículo 25, isso. Mateus 6, versículo 25 e 26. Glória a Deus. Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é haver de comer ou pelo que é haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos, eu não vim aqui pregar para a pessoa ser responsável, fazer... Não, estou falando aqui de nós estarmos atentos, o cuidado que Deus tem com cada um de nós. As aves do céu, elas não semeiam, elas não ajuntam. E Deus, e aí o Senhor pergunta assim, olha aqui, não tendes vós muito mais valor que elas? Irmãos, nós somos valorosos para o Senhor, nós somos preciosos para o Senhor. Talvez
alguém humanamente, né, algum humano falou, você não tem valor. Só que nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui para dizer que nós temos valor para Ele, que nós somos importantes para Ele, que assim como Ele cuida das aves do céu, Ele cuida ainda mais de cada um de nós. As nossas vidas estão nas mãos dEle. Ele tem cuidado e Ele vai cuidar, porque Ele olha para nós, primeiro, com um olhar de misericórdia e com um olhar de amor. Irmãos, se vocês olharem para mim com um olhar de misericórdia e um olhar de amor, vocês vão pensar coisa ruim de mim? Claro que não. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele tem cuidado. O importante é nós colocarmos tudo nas mãos dEle. Às vezes a gente tenta até colocar na mão de um amigo. Não! Olha só, nessa manhã, o Senhor nos trouxe aqui para dizer que Ele é o nosso bom pastor. E para nós colocarmos todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, todas as nossas dores nas mãos dEle. Porque Ele veio para dar o refrigério. Amém? Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, de poder dividir um pouco daquilo que o Senhor trouxe para a minha vida com vocês. Amém?